um clássico, porque você precisa ter em mente várias coisas, né? Então, vamos pegar aqui, relembrar a organização do músculo liso, tá? Isso é importante para você entender o movimento, o peristaltismo e a mistura, tá? Então, eu vou fazer um esquema aqui também, né, bem ruim. Conselho, novamente, você olhar uma imagem histológica de um livro, de um artigo ou de um site confiável. Mas imaginem aqui que eu estou olhando células. Vou colocar aqui músculo liso, para você lembrar. Nós estamos aqui olhando células do músculo liso. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que essas células estão intimamente ligadas umas às outras. E elas funcionam como um sincício. Elas funcionam em blocos, tá? Por quê? Porque estão ligadas morfologicamente, existem ali estruturas morfológicas que permitem a íntima ligação entre uma célula e outra, e estão ligadas funcionalmente, tá? Porque frequentemente estas células comunicam-se umas com as outras por estruturas que nós já falamos, né? Que são as chamadas junções comunicantes, ou as gap junctions, tá? Então, as células que compõem o músculo liso, elas se unem mecanicamente por elementos celulares, por adaptações celulares, e elas se unem funcionalmente, porque entre elas existe o compartilhamento, né, de comunicação pelas junções comunicantes, certo? As junções comunicantes permitem que, quando uma dessas células for excitada, todas as outras células responderão à excitação. Lembrem que o músculo liso é músculo, um tecido excitável, que tem aquela característica de repouso e faz o potencial de ação. E é esse potencial de ação no músculo liso que permite a contração. Então, quando a gente está falando em peristaltismo, estamos falando em mistura, estamos falando de contrações da parede muscular lisa. Não importa se é circular, ou se é longitudinal, ou se é oblíqua. O modo operante, o modo de funcionamento é o mesmo. As células se unem, né, por junções comunicantes, e quando uma célula é estimulada, essa corrente elétrica se difunde pelas células vizinhas e faz com que um bloco, com que um conjunto de células possa estar respondendo junto. O potencial de ação que se dá nessa ocasião é o que determina a contração muscular lisa. Isso vale não só para o músculo liso do trato, vale para o músculo liso dos vasos, vale para o músculo liso das vias respiratórias, tá? Bom, o que mais nós precisamos saber sobre isso? O músculo liso das camadas circular e longitudinal, ele tem no seu interior, as células, né, do músculo liso, elas têm os elementos contráteis, né, as actinas, as miosinas, né, e esses elementos contráteis eles interagem e é isso que determina a contração. Então, o processo são interações de proteínas contráteis, similar ao que acontece no músculo cardíaco, similar ao que acontece no músculo esquelético. A diferença, no músculo liso, esses elementos contráteis que eu estou falando não estão organizados, não formam os sarcômeros, que é o que existe na musculatura esquelética, que é o que existe na musculatura cardíaca. Na musculatura lisa, se eu fosse olhar, então vou fazer mais um esquema. Eu peguei uma célula, tirei uma célula daqui, e eu estou olhando só aquela célula no microscópio, o núcleo dessa célula, e eu estou olhando os elementos contráteis. Se eu olhar eles organizados na célula muscular lisa, eu vou encontrar uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, eles estão organizados numa espécie de rede, né? Eles estão dispersos por toda a célula num modo de rede. Quando esta célula é estimulada significa sair do repouso, fazer o potencial de ação, esses elementos contráteis interagem, como eles são uma rede, a célula meio que encolhe. Isso é a contração muscular lisa, certo? Quem determina isso? Potencial de ação. Qual íon que faz isso? Cálcio. Né? Lembra que nós falamos que toda vez que o cálcio entra para uma célula, algum evento vai acontecer? Aqui também, tá?
Bom, o que mais nós precisamos saber sobre isso, para que nós de fato entendamos o que é a contração muscular lisa? Então, vamos lá. Nós precisamos saber que a célula muscular lisa, ela tem um fenômeno, né? Um fenômeno que é bem evidente na musculatura lisa do trato gastrointestinal, que se chama ondas lentas, tá? Esse é um conceito que eu acho um pouco complexo de separar, mas nós vamos tentar separar do potencial de ação, tá? Então, você, quando estiver estudando motilidade lá no trato gastrointestinal, vai ver muito isso aqui, as ondas lentas, tá? Então, ondas lentas são registros. Então, imagine que eu peguei uma célula lisa e eu registrei as alterações de voltagem dessa célula. Então, quando eu registro essas alterações de voltagem, eu vejo fenômenos assim. Tá? A célula sofre uma entrada de elementos carregados positivos, volta para o repouso. Sofre uma nova entrada de elementos carregados positivos, volta para o repouso. Esse fenômeno é as ondas lentas. Então, toda a camada muscular lisa ou longitudinal, as células apresentam esse fenômeno. Tá? Durante esse fenômeno, ocorrem fluxos iônicos. Então, a gente diz assim, o potencial de repouso da célula muscular lisa, ele não está estável. Por que a gente usa esse conceito não está estável, tá? Porque no neurônio que nós aprendemos lá, no neurônio, a gente dizia assim, ele está no repouso. E o repouso, sei lá, é menos 90 milivolts. Então, se eu olhar dentro do neurônio, ele vai estar menos 90 milivolts. Ele está no repouso. E aquilo é mantido estável. Ele só vai sair disso se ele receber um estímulo, fizer o potencial de ação, ele volta para isso. Na célula muscular lisa, não existe esse repouso estável. Ela também é negativa dentro? Sim, ela é negativa, tá? Ela também fica negativa. Mas ora ela fica, sei lá, vou inventar, tá? Ora ela fica, sei lá, negativa a menos 60, ora ela vai a menos 20. Aí ela volta a menos 60, daí ela vai a menos 20. Daí ela volta a menos 60, daí ela vai a menos 20. Então a gente diz assim, ela sofre flutuações desse potencial de repouso. Ele não é estável. Ora ele fica um pouco menos negativo, ora ele volta para uma maior negatividade. Ondas lentas. Aí você pode dizer, e daí, professora? O que é que isso tem a ver com motilidade, com contração? Tudo, tem a ver tudo no trato digestório. Então vamos tentar entender esse fenômeno. Então, os pesquisadores foram ver o que era que acontecia nessas ondas lentas. Então, primeira coisa, ondas lentas não são potenciais de ação. Não são potenciais de ação. Aquele potencial de ação não é uma onda lenta, tá? Então, eu não posso, numa onda lenta, identificar limiar, despolarização, pico máximo, período refratário. Não posso. Isso aqui é um fenômeno do repouso característico dessa célula. O repouso flutua. Aí os pesquisadores foram entender o que era esse fenômeno. E aí descobriram basicamente que o que acontece é assim. Existe, né, na célula lisa, canais especiais que se abrem, tá? E deixam fluir o íon cálcio. O íon cálcio é um íon carregado positivamente. Aí o íon cálcio vai fluindo, atinge um determinado, o canal de cálcio se fecha, abre um canal de potássio, o potássio sai, volta para o mais negativo. O cálcio entra, vai para o menos, né, negativo. O potássio sai e fica fazendo essas flutuações. Então são conjuntos de canais iônicos, voltagem independentes, porque são oscilações de voltagem que estão fazendo a sua regulação e que ficam fazendo ciclos. Ora o canal de cálcio se abre, o cálcio entra, aí o canal de cálcio se fecha, o potássio se abre, o potássio sai, abre cálcio, sai potássio, abre cálcio, sai potássio, e fica fazendo isso. Perfil de funcionamento de canal iônico que determina as ondas lentas. É este cálcio das ondas lentas que causa a contração muscular do peristaltismo e da mistura? Não, não é.
Ah, professor, mas então por que você está falando tudo isso? Porque o perfil de ondas lentas favorece o potencial de ação, porque o potencial de ação tem uma chance maior de acontecer no pico da onda lenta. Então, provavelmente, qual é a função das ondas lentas? Aproximarem o potencial do limiar para que haja uma chance maior de haver potencial de ação. E aí sim, quando houver o potencial de ação, eu vou ter uma entrada mais maciça de cálcio e aí eu vou ter contração de verdade. Então, eu vou fazer um outro esquema aqui para nós podermos entender esse processo. Então, eu vou desenhar uma onda lenta. Então, imagine assim, as células todas do sistema muscular liso no trato digestório estão conectadas. Então, quando uma está fazendo a onda lenta, a outra também está fazendo. Existem blocos dessas oscilações e o ritmo disso é variado, tá? Se eu registrar o ritmo, a parede do esôfago tem um ritmo de ondas lentas, a parede do estômago tem outro ritmo, a parede do intestino delgado tem outro ritmo e assim sucessivamente, tá? Mas o que nós precisamos entender? Precisamos entender que ondas lentas são alterações do potencial de repouso do músculo liso, não são potenciais de ação, são provocados por fluxos iônicos, entrada de cálcio, saída de potássio, e o objetivo, provavelmente, dessas ondas lentas, no pico da onda lenta, nesse momento aqui, eu aumento a minha chance de atingir o meu limiar. E se eu atingir o meu limiar aqui, eu vou gerar uma rajada, digamos assim, de potenciais de ação em sequência. E aí todas as células que estão comigo farão potencial de ação em sequência. E nesse potencial de ação vai haver um grande influxo de cálcio. E eu também vou ter mais cálcio que será liberado da organela, que é o retículo. Então eu vou ter um grande influxo de cálcio nesse momento. E aí, nessa hora, este cálcio vai ativar a maquinaria de contração para que miosinas e actinas interajam e para que haja aquela contração que eu falei que encolhe a célula como um todo. Então, assim, é no pico da onda lenta que há a maior probabilidade, a maior chance da célula muscular lisa fazer o potencial de ação. Se isso vier a acontecer, se no pico da onda lenta ela fazer vários potenciais de ação, vários potenciais de ação, haverá uma frequência de potenciais de ação em sequência. Isso levará a um aumento grande de cálcio que vai vir tanto do meio extracelular quanto do retículo. E esse aumento do cálcio vai propiciar a condição para que os elementos contráteis interajam e haja a contração muscular propriamente dita, tá? Então, ondas lentas é um perfil de alterações de voltagem do repouso da célula muscular lisa, não é o potencial de ação, mas ele aproxima a célula do limiar, eleva a chance dessa célula gerar potencial de ação, e quando isso acontecer, no pico da onda lenta haverá várias rajadas, vários potenciais de ação em frequência. Isso vai promover um acúmulo de cálcio dentro dessa célula e vai propiciar a situação ideal para a contração muscular, que gera o peristaltismo e que gera a mistura. Então, fisiologicamente, é esse fenômeno que explica a contração muscular lisa, né, que gera os movimentos básicos do sistema que envolvem a motilidade do trato, tá? Que eventos podem fazer com que haja uma chance, um estímulo? Então, vou pegar lá uma onda lenta que está acontecendo aqui. Pode ser que quando eu esteja aqui, um neurônio libere para essa célula acetilcolina. Aí isso provoca uma entrada, por exemplo, de sódio, mais a entrada de cálcio, atinge o limiar, ponto, potencial de ação. Eu posso liberar aqui um neuropeptídeo, e aí isso também causa um influxo positivo, potenciais de ação. E aí vai havendo contração, certo? É por isso que as ondas lentas são elementos importantes da gente entender no processo de motilidade, porque elas facilitam, porque elas favorecem, porque elas elevam a probabilidade dessa célula gerar um potencial de ação. Como todas as células se conectam por junções comunicantes, todas elas vão sofrer simultaneamente aumento de cálcio, contração. Isso vai fazer com que um bloco, um cinturão de células contraia. Enquanto esse bloco está contraindo, tem um conjunto daquelas células lá na frente que estão
relaxados. E aí o alimento se move de quem está contraindo para quem está relaxado. Quando o alimento chega lá, gera um outro sinal local, contração naquele local e assim sucessivamente. Então, a presença de células excitáveis na musculatura, né, a razão das células da musculatura lisa do trato serem células excitáveis, fazerem potencial de ação, terem esse perfil de oscilações do seu potencial de membrana em repouso, favorece com que qualquer estímulo as leve a fazer potenciais de ação. Esses potenciais de ação ocorrem frequentemente no pico das ondas lentas, são várias frequências, são normalmente disparados por neurotransmissores ou por estímulos mecânicos ou químicos que vão acontecer nessas células e vão promover, durante os potenciais de ação, uma maciça entrada de cálcio, uma liberação de cálcio da organela retículo, e esse aumento intracelular de cálcio vai ser o evento que vai possibilitar a interação dos elementos contráteis em rede e vai determinar a contração que acontece tanto no peristaltismo quanto na mistura. Entendendo isso, temos a condição básica para começar a explorar movimentos. E nós vamos começar da cavidade oral, que não tem nada a ver com peristaltismo e mistura, mas é parte dos movimentos, eu quero falar disso, para vocês diferenciarem o que acontece ali dos demais, e depois, de esôfago para baixo, passaremos por todos os segmentos e vamos tentar entender quais são os movimentos, mas o princípio e o modo operante do funcionamento fisiológico é esse que eu acabei de descrever. Tá? Então, por hoje é só, até a próxima aula, um grande abraço.